E se o público-alvo de Moisés fossem os egípcios ou os judeus que passaram muito tempo no Egito? Como é que ele se dirigiria a esse povo? Essa pergunta não foi feita pelos críticos. Porque eles já partem do pressuposto que é um mito da Suméria, então ficam comparando só com a literatura sumeriana. Eu falei, peraí, está errado isso. Eu tenho que comparar o Gênesis com a literatura egípcia, porque Moisés estava escrevendo para pessoas que tinham um matiz egípcio, como os hebreus que saíram de lá. E eu notei que eu não estava sozinho, não. Archibald Thomas Sayce, que era um humanista, que depois de estudar a Bíblia através da história e da arqueologia, se tornou um crente na Bíblia, ele observou pela primeira vez que havia paralelismos entre Gênesis 1 e a cosmogonia egípcia de Hermópolis. Ele fala a profundidade caótica, o fôlego movendo sobre as águas, a criação da luz, o surgimento da colina em meio às águas. Infelizmente, esse trabalho foi ignorado nas gerações seguintes. Depois, em 1933, 34, eu encontrei também um livro de um rabino chamado A.S. Yehuda. Ele identificou também várias semelhanças entre Gênesis 1 e 2, outro trabalho também que ficou desconhecido na academia. Cyrus Gordon, em 1982, também mostrou similitudes entre as tradições egípcias. E o mito, por exemplo, do deus Hunum, que era o deus oleiro. E mais recentemente, James Hoffmeyer também percebeu que havia paralelismos. Eu comecei a fazer uma análise e notei que realmente há. Eu tenho analisado a mitologia da Suméria, do Egito, Babilônia, Pérsia. E de todas essas, eu não me aprofundei muito na mitologia dos índios, da África, com exceção do Egito, mas eu tenho notado que, sem exceção, todos eles colocam o seguinte esquema: primeiro havia o universo, depois vieram os deuses. Os deuses são fruto do universo. Havia um universo caótico, que, letra A, ou existia eternamente, ou se autoproduziu. E depois que esse universo caótico, existindo eternamente, ou se autoproduzindo, gerou vida espontânea, aí surgiu a primeira divindade. E depois dela as outras divindades. A primeira diferença, por isso que eu falo que não pode ser plágio, singular do Gênesis em relação a essas literaturas que eu comparei, é que o Gênesis é o único que inverte a ordem das coisas. No princípio, Deus. Deus antecede o cosmos. Quem é eterno é Deus. O cosmos vem depois dele. Essa é a primeira singularidade do Gênesis. É o único livro da literatura passada que coloca Deus antes do cosmos, ou das forças siderais. Segunda coisa que eu observo. Quando eu leio os textos egípcios, os sumérios, os babilônios, eu, como acadêmico, estou dizendo, isso é mitologia. Mas quando eu leio Richard Dawkins, ou Stephen Hawking, dizendo, o universo sempre existiu, ou o universo se autogerou, e Deus foi uma criação humana posterior, eu estou dizendo, vocês que estão plagiando os mitos. Porque o que a teoria da evolução das espécies hoje coloca é um decalque perfeito do que eu encontro na mitologia passada. Porque a mitologia passada dizia que havia forças cósmicas siderais, eternas, ou que se autogeraram, e que a vida também gerou nessas forças cósmicas de maneira espontânea. E Deus surge depois. E é justamente isso que dizem muitos cosmólogos, muitos físicos hoje. Havia forças siderais eternas, ou que se autogeraram do nada, e a vida se autogerou espontaneamente. Então, desculpe-me, do ponto de vista literário, professor Joubert, eu não posso falar que a Bíblia é um mito. Eu tenho que dizer que a evolução das espécies que é um mito. Porque a Bíblia não parece com os mitos. Quem parece com os mitos é a proposta da evolução sem Deus. Ficou claro essa comparação que eu fiz aqui? Outra coisa que eu noto, esse aqui para mim foi o suprassumo da descoberta. Há geralmente dois relatos da criação. Um geral, onde a criação do homem quase não recebe muita atenção, ela é só mencionada, mas... E um outro detalhado, que foca a criação do homem. É como se eu falasse assim, o NASP
tinha muitos cursos. Começou como uma escola há 30 anos, eu acho que é 30 anos, e começou com um curso de pedagogia, letras e teologia, depois veio o curso de jornalismo, depois veio o curso disso, e veio outro curso, e hoje o NASP tem 6.000 alunos, e Rodrigo também estuda aqui no NASP, e tudo mais. Agora eu vou contar a vida do Rodrigo no NASP. Rodrigo chegou para estudar aqui no NASP no ano tal, estudou a tal, fez tal coisa, participou dessa dificuldade, tudo e tal. O que eu fiz aqui? Eu dei primeiro uma história do quadro geral do NASP, para depois eu pensar um aluno do NASP e focar minha lupa nele. É assim que as literaturas estão. Um resumo. E depois pega um ponto e detalha aquele ponto. Assim que está a literatura egípcia. Então, quando o Gênesis apresenta primeiro um arcabouço geral de toda a criação e joga o homem só como um detalhe ali, e depois parece que volta a história de novo, como se fosse um novo relato da criação do homem, Moisés está simplesmente seguindo o meio literário do Egito. Não são dois autores. É o jeito egípcio de contar a história da criação. Ficou claro isso aqui para vocês? Outra coisa que me chamou bastante atenção. Os egípcios tinham um medo que outro descobrisse o seu verdadeiro nome. Porque eles acreditavam que saber o seu verdadeiro nome era ter domínio e controle sobre você. E até os deuses tinham seu nome oculto. Porque se você sabe o verdadeiro nome de um deus, você tem poder sobre ele. Era tão sério no Egito essa questão de ter poder sobre o nome de uma pessoa, que se você apagava o nome de uma pessoa, você estava dando morte eterna para ela. Quando Tutmoses III assumiu o trono do Egito no lugar de Hatshepsut, ele mandou apagar o nome de Hatshepsut de todos os cartuchos. Quando os sacerdotes de Heliópolis emplacaram Tutancâmon como faraó, eles chegaram na tumba de Akhenaton e apagaram o nome dele do cartucho. Apagaram. Até Moisés usou essa expressão quando ele falou com Deus: perdoa esse povo ou risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. O Salmo diz sobre os ímpios: apaga-lhes o nome e não mais existem. Então, na literatura egípcia, apagar o nome é da morte eterna. Então você não podia pronunciar o nome do Deus, porque se você soubesse o nome dele, você teria poder sobre ele, sobre o Deus ou sobre o ser humano. Ficou claro? Olha, dentro desse contexto, faz muito sentido no dos mandamentos de Deus falar: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele sabia o que significa. Quando Deus apareceu para Moisés, qual foi a primeira pergunta que Moisés fez? Quem se lembra? Qual é o teu nome? E Deus no primeiro momento não respondeu. Fala que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó te mandou. Ele só fala do nome dele depois, mas no primeiro momento Deus não fala o nome dele para Moisés. Ou seja, num primeiro momento, se eu tiver o nome da divindade, é como se eu pudesse manipulá-la magicamente. Moisés, escrevendo isso, e sabendo que os que iam ler o seu primeiro relato estavam munidos dessa cultura, ele falou: eu não posso revelar o nome de Deus de cara. Senão alguém que viveu tanto tempo no Egito vai pensar que ele tem o poder sobre esse Deus. E como na literatura egípcia, o nome de Deus só vai aparecer depois. Quando vai falar de maneira íntima do ser humano, aí o nome de Deus pode aparecer, porque Deus se revelou, não foi o homem que descobriu. Por isso que no primeiro capítulo do Gênesis, o nome de Deus não pode aparecer. Por quê? Porque se você fosse egípcio e o nome de Deus aparecesse logo no começo ali, você pensaria que teria controles mágicos sobre o Criador. Por isso que ele só fala: foi Deus que criou, foi Deus que criou. Não dá o nome. De onde que eu tiro todas essas informações aqui? A gente procura textos egípcios, textos das pirâmides, textos de sarcófagos, livro dos mortos, a teologia menfita, hinos. São vários documentos que a gente tem à disposição. Olha que interessante. Um desses documentos, por exemplo, olha como é que ele inicia a criação. Está na cosmogonia de Heliópolis. Zep-Teb-Je. Em egípcio, Zep-Teb-Je significa na primeira ocasião, ou nos tempos primordiais, surgiu o cosmos. É assim que começa. Mas me chama a atenção que Zep-Teb-Je se escreve daquele jeitinho ali nos cartuchos. E você vê que a palavra Zep é a palavra justamente que aparece com uma cabeça. Vocês estão colocando ali, ó?
É como se eu dissesse, na cabeça dos tempos surgiu o universo. É assim que ele dava o nome, professor Naor, aos livros egípcios da criação. Na cabeça do tempo surgiu o universo. Aí é curioso que Moisés, quando vai escrever as primeiras palavras do Gênesis, ele diz Bereshit bara Elohim. Bereshit, B é a preposição. Pode ser B, pode ser para, por meio de. Reshit, se você olhar no dicionário em hebraico, vem da palavra rosh, que significa cabeça. Através da cabeça criou Deus os céus e a terra. Perceberam a semelhança? Repito, que eu quero deixar isso bem enfatizado. Não significa que Moisés plagiou. Significa apenas que ele dialogou. E por que ele dialogou? Porque os primeiros que iam ler ou ouvir aquelas palavras eram pessoas que tinham esse background. Então ele tinha que falar numa linguagem que fosse acessível a eles. O Gênesis, espiritualmente, nos alcança. Mas para o autor, em primeira instância, o Gênesis não foi escrito para Rodrigo Silva. Ele foi escrito para o hebreu e o egípcio que tinham saído das terras de Faraó e estavam agora vagando ali pelo deserto. Foi para eles que foi escrito. Então, embora pelo Espírito Santo a Bíblia é dada a nós, mas como literatura, ela não foi em primeiro lugar escrito para mim, vocês entendem? Se ela fosse escrita para mim, ela seria escrita em português. Ela foi escrita para aquele povo. Então, para eu entender o texto bíblico, eu tenho que voltar lá, mergulhar na cabeça daquele povo, nos modos de compreensão desse povo, e a partir dos modos de compreensão, entender por que foram aquelas palavras escolhidas pelo autor sagrado para descrever o relato, e não outras. Continuando. Você tem a palavra Kema Nebi, que é um termo que aparece muito na literatura egípcia para falar como é que os céus foram feitos e a terra. E Kema Nebi significa martelar o metal, sabe? Trabalhar tipo ferreiro mesmo, batendo ali no ferro, né? Forjar o metal. É interessante que no Gênesis também você tem o firmamento usado com a palavra rakia, que compartilha a sua raiz com raká, que também significa bater o metal. Você tem muito no Gênesis a palavra balal. Balal significa separar. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas, separou as águas de cima e as águas de baixo. E a mesma ideia de separação aparece no Egito. Por exemplo, quando eles falam da separação do Nut, que é os céus, e do Geb, que é a terra. E separou. Eu vou dar um exemplo de como é que mais ou menos constrói as mitologias. O que diferencia de Heliópolis para Mênfis, para outras ali, é o Deus que aparece no início. E há uma mitologia que coloca, na verdade, é um Deus só, mas que ele tem várias formas. Uma dessas mitologias diz que no princípio havia o nada e o vazio. Ou melhor, na cabeça dos tempos, Zeb Cheb, lembra? Na cabeça dos tempos havia o nada e o vazio. E no nada e o vazio surgiu um oceano primitivo. E esse oceano primitivo tinha elementos vitais que, como semente, ficavam ali espalhados naquele oceano primitivo. Então, nesse oceano primitivo, surgiu o deus Atom. E quando Atom surgiu do oceano primitivo e ficou ali boiando ou flutuando pelo oceano primitivo, surgiu do oceano primitivo uma montanha. E aí Atom ficou morando nessa montanha. E depois que ele ficou morando nessa montanha, ele ficou se sentindo só e ele criou os seus filhos ali. Os filhos dele então um dia mergulharam no oceano, ele ficou desesperado com medo deles se perderem. Quando eles voltaram, eles criaram a humanidade. Aí, como ele não tinha onde colocar a humanidade, ele criou os céus e a terra para colocar a humanidade lá. E separou o céu da terra. Vocês viram alguma semelhança aí com a Bíblia? A Bíblia fala do torro vaborro, ou seja, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E como eu falei, esse aqui é um dos documentos. Você tem ali a montanha que surge no meio das águas. Lá em cima você vê duas divindades. A água
lá em cima, a montanha que sobe da água, a separação do céu e da terra, aquelas duas bolas. E aí você tem aqui a expressão que fala assim: eu os ergui do Nu. Nu é o nome que dá em egípcio para esse oceano, esse mar abissal do qual surge o primeiro Deus e dele todas as divindades. Quando você pega o Ogdoad, Ogdoad é um conjunto de 8 deuses. O Ogdoad de Hermópolis, ele faz a separação entre o Nun e Nauet. Por que ele faz isso? Lembra que eu falei que nesse oceano havia elementos vitais? Esses elementos vitais eram macho e fêmea, macho e fêmea. Então esses elementos começaram a se unir e produziram seres vivos. E um dos processos de criação da humanidade foi separar. Então ele separou a parte feminina da parte masculina da água, o espaço e o infinito, as trevas, os ventos invisíveis. E no Gênesis você tem, o Tehom, que é o oceano profundo, você tem o Tohu Vabohu, que é o sem forma e vazia, você tem o Hosek, que é as trevas, e você tem o Ruach Elohim, que é o Espírito de Deus, o sopro de Deus que parava por sobre as águas. Depois que Atum surge naquela montanha lá, ele cria os 2 filhos dele, Shu e Shefnut. Shu e Shefnut entram nas águas, como eu falei com vocês, e quando eles saem, eles criam a humanidade e separa o Nut, que é os céus, do Get, terra. Faz a separação das águas que estavam em cima, as águas que estavam embaixo. E aí começa a formar os deuses do Egito. Osíris, Ibis, Set, Neftis, Horus, que vem depois, e assim por diante. Bom, já falei com vocês, a novena de Heliópolis são os deuses principais lá. Atum, que é o deus criador, Shu e Tefnu, que seria o ar e a umidade, Geb e Nut, que seria a terra sempre separada, e os deuses egípcios. Agora, em Tebas, você vê essa mesma história, só que ao invés de Atum, eles colocam Amon como sendo o deus criador. Aí depois fala que ele aparece primeiro como Amen, depois como Ptah, depois como Atum, depois como Ré, etc. Agora, olha essa frase aqui em egípcio, em hieroglífico. Ali você tem escrito, Neteru Ha-Rem F, que significa, ó grande Deus, cujo nome é desconhecido. Lembra que eu falei com vocês que não podia dizer o nome da divindade num primeiro momento, porque significava ter poder sobre ela? Então, dentro desse contexto, faz muito sentido que Moisés não dissesse o nome do Criador num primeiro momento, mas só no segundo. Para que quem lesse não fosse tentado a pensar que ele teria poder sobre essa divindade. E aí você vê os paralelos. E disse Deus, haja luz. Amém fala e o que deveria ser se faz. Ptah pensa e ordena o que deseja. Atam tornou-se o anúncio de sua boca. Agora tem uma diferença. Os mitos egípcios, eles falam também da criação por sexo. Os deuses fazem sexo ou masturbam-se e ali gera vida. Esse quadro nós não temos na Bíblia Sagrada, de envolvimento de sexo em Deus. Mas você tem o quadro de Deus ordenando as coisas, fazendo, e Deus separando coisas umas das outras. E a diferença crucial que o Deus da Bíblia antecede até as águas caóticas do mar profundo. Nas outras literaturas, não. E disse Deus, haja luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde de manhã o primeiro dia. No hino de Amém, ou Amon, mostra a mesma sequência. Amen-ha abriu seus olhos para ver todos se iluminarem por meio de sua visão, quando ainda não havia chegado o dia, ou o primeiro dia. Bom, aqui eu tenho de novo outro texto egípcio. Não havia céu, não havia terra, não havia sido criado as coisas da terra, nem espalhado as coisas no lugar desta. Então aí vem Khepri, que é o outro deus criador para eles. Mais um desenho que os egípcios fazem da criação, da separação da terra e dos céus. E mais uma coisinha aqui interessante, a presença quando cria o ser humano. Aí eles falam, no primeiro momento, dessa criação geral. Aí depois tem outros literaturas egípcias, na continuidade, que falam só da criação da humanidade. Aí quando você está lendo, passa a impressão que são 2 relatos distintos, mas não é o mesmo, naquela ideia que eu falei de pensar. Aí eles colocam a figura de um deus chamado Kuhum,
Kuhum é o deus oleiro. Aqui eu não sei se dá para vocês perceberem. Esse quadro que eu vou apresentar o anterior. Aqui está para ver. Estão vendo aqui o deus oleiro? Ele tem a forma de um cordeiro. Ele está sentado, modelando um boneco de barro. E vocês percebem que ele tem uma roda na frente dele, um banquinho? Aquilo ali é um banco de oleiro. Quem já viu o oleiro fazendo jarro, ele vai batendo com o pé aqui e vai rodando e coloca o barro aqui, ele vai formando o jarro aqui em cima. É a mesma coisa, o Deus ali está com o barro de oleiro e fazendo o homem do pó da terra. E depois que ele cria o homem do pó da terra, ele sopra o seu fôlego nas narinas daquele boneco e o boneco passa a viver. É muito interessante isso. E a Bíblia Deus fala. Então, quando eu vejo alguma coisa semelhante, eu tenho que lembrar duas coisas aqui. Em primeiro lugar, se Adão e Eva existiram, eu não devo me surpreender de que todos os povos da terra sejam descendentes de Adão e Eva. E, obviamente, a história primeva de Adão e Eva passa por hereditariedade social e cultural para todos os povos. E quem conta um conto, aumenta um ponto. É muito fácil descobrir entre essas várias tradições elementos de conflito, porém elementos que apontam para um núcleo original único. E sabedor disso, agora vem o crente falando, eu vejo como é que Deus foi sábio. Porque o diabo, agora eu estou falando como crente mesmo, aquele crente do interior. Como é que Deus foi sábio? O diabo fez tudo para poder destruir a verdade de Deus. Mas como ele acabou fazendo paródias da verdade de Deus e espalhou no meio do paganismo, ele acabou permitindo que em todas as culturas pagãs existissem pelo menos sementes da verdade. E basta essa semente para Deus alcançar esse povo. E quem trabalha com missiologia sabe o que eu estou falando. Um dos melhores métodos de trabalhar a missiologia na janela 1040 é você pegar na cultura local alguma coisinha que lembre a Bíblia. E a partir daquele ponto de acordo você começa a falar, por exemplo, as Bíblias chinesas começaram a traduzir o tetragrama sagrado por Shang-Ti. Porque quando você pega hinos ou salmos chineses anteriores ao advento das dinastias chinesas, estou falando anteriores ao século XII a.C., você nota que antes havia um único Deus chamado Shang-Ti, que significa o Senhor dos Céus. E Shang-Ti era o único Deus que criou os céus e a terra. E Shang-Ti prometeu que enviaria o seu filho para salvar a humanidade. Se está na China. Quando os primeiros missionários foram para a China e foram traduzir a Bíblia para o chinês, falaram, temos aqui o nome de Deus em chinês, Shang-Ti. Que quando falava Shang-Ti, o chinês, eu sei quem está falando.